protestantismo. Vou fazer um resumo, responder a algumas perguntas já formuladas e novas que, porventura, surjam. Estarei aqui atento caso você tenha alguma pergunta ou comentário. Lembremos, então, que o cristianismo tem 2000 e poucos anos. Podemos dizer que o cristianismo começou ano 31 ou 33 em Jerusalém, no mês de abril, quando o Espírito Santo encheu de poder aqueles apóstolos cheios de medo, transformados em poderosos no Espírito Santo, e alvoroçaram o mundo, levando o evangelho ao mundo inteiro. Havia um império muito poderoso, talvez um dos mais poderosos do mundo, um império onde não havia liberdade plena de expressão. Se havia no plano legal, não havia no plano popular. Um império em que a religião predominante era o paganismo, com tudo aquilo que representava uma espécie de religião do Estado, em que o imperador tinha que ser cultuado, e os cristãos diziam que não era César o seu senhor, mas era Jesus Cristo o seu senhor. Obviamente, tanto em Israel pelos judeus, quanto ao redor do mundo pelos romanos e outras culturas, esses cristãos foram perseguidos e, quanto mais perseguidos foram, mais cresciam, ao ponto de um desses cristãos, chamado Tertuliano, ter dito no começo do século III que o sangue dos mártires era semente. Essa realidade perdurou. Alguns séculos depois, século IV, depois do início do cristianismo, houve o chamado momento da constantinização, quando o poder imperial chamou para si o cristianismo e o cristianismo, lamentavelmente, aceitou e seguiu o canto da sereia. O cristianismo deixou de ser uma religião perseguida para, em alguns momentos, ser uma religião de perseguidores. Mas, mesmo em meio a esta situação muito vantajosa do ponto de vista material, de poder, os bispos tinham poder, igrejas foram construídas, havia liberdade religiosa, mas havia uma imensa atuação do Estado que controlava a igreja. Em lugar de a igreja controlar o Estado controlou a igreja. Essa é uma história. Aí entramos, o Império Romano ruiu e a jornada da história prosseguiu. Tivemos, então, aí o fortalecimento da, então, agora sim, Igreja Católica Apostólica Romana, que dominava o chamado Ocidente, mas havia outras igrejas, não com esse nome católica, mas ortodoxa, mas no sentido de católica também, que não tinham os seus passos dirigidos por Roma. Então, essa é a história que se desenvolve, a história que prossegue. Esta igreja acabou trazendo para si elementos do paganismo, terríveis elementos como a idolatria, como a superstição, como o abandono à autoridade das Escrituras, como o abandono à autoridade de Jesus, a centralidade de Jesus, que se fez necessário, então, uma revisão geral, chamada Reforma Protestante, liderada por homens como Lutero, Calvino, Zwinglio e muitos outros na Europa. Então, houve essa reforma. Essa reforma não uniu as pessoas, dividiu entre católicos e protestantes, e entre os protestantes também houve protestantes luteranos, protestantes presbiterianos, protestantes anglicanos e depois também protestantes batistas. Os batistas surgiram em 1609, 608 para 609 na Holanda, Amsterdã. Depois um grupo desses migrou para a Inglaterra, aos arredores de Londres, e em 1609, 610 formou ali uma comunidade de fé que
existe, não aquela, mas batistas existem desde essa época, então. Esse grupo migra, um desses grupos, a partir da Inglaterra e também da Holanda, mas sobretudo da Inglaterra, esses grupos, vamos chamar de grupos, migram para os Estados Unidos, onde fundam uma nova nação, chamada Estados Unidos da América do Norte, e levam também as suas igrejas, que se desenvolvem amplamente. Na Inglaterra, já havia, no século XVIII, surgido o grande interesse pela obra missionária, a partir, sobretudo, do pensamento e das ações de um pregador chamado William Carey, ou Guilherme Carey. Esse espírito missionário fez parte também das igrejas dos Estados Unidos, dos batistas em particular, também presbiterianos e outros, porque isso alcançou as várias denominações, e eles mandaram para o Brasil missionários, batistas, presbiterianos, metodistas. Então surgiu o trabalho no Brasil, que já existia. Eu, então, mencionei que no Brasil há o protestantismo de imigração, aqueles que vieram acompanhando os imigrantes da Europa e depois dos Estados Unidos, e aí surgiu o luteranismo. Mas o protestantismo de missão vem em segundo lugar, porque são igrejas que, nos Estados Unidos, enviam missionários para o Brasil. Então, quase que ao mesmo tempo, com um ligeiro aspecto histórico para o protestantismo de imigração, mas já junto ali o de missão, foram surgindo os luteranos, que eram de imigração, os anglicanos, que eram de imigração, mas os metodistas, os presbiterianos e os batistas, que eram de missão, isto é, enviados por uma agência missionária. Por isso, essa distinção. E, a partir do século XX, 1910, surge o pentecostalismo, que tem uma outra característica. Não é uma missão vinda, sustentada por uma agência missionária, como Junta de Richmond, assim chamada Foreign Mission Board, ou Junta de Missões Estrangeiras, é o nome que tinha, hoje é International Foreign Mission, mas na época era Foreign Mission Board, hoje International Mission Board. Board é junta, diretoria, diretório. Então, essas igrejas que surgiram a partir de 1910 com a Assembleia de Deus e com a Congregação Cristã no Brasil, não surgiram a partir de um esforço de uma agência missionária, mas de indivíduos isolados que vieram pregar no Brasil pela fé, como se os outros não fossem de fé, claro que eram também, mas tinham um sustento atrás. Eles não tinham sustento nenhum. Vinham e, às vezes, trabalhavam, às vezes, recebiam uma oferta aqui ou ali, e assim surge, então, a Assembleia de Deus, em Belém do Pará, e a Congregação Cristã do Brasil, em Santo Antônio da Platina. Então, nós temos aí o surgimento do pentecostalismo. A partir dos anos 40 e, sobretudo, nos anos 50, surgem outras igrejas ainda pentecostais. E, a partir dos anos 80, surgem outras igrejas que já não são mais pentecostais, mas eu vou falar sobre isso. Antes, eu quero responder também uma pergunta que foi feita mais anteriormente e eu não respondi, que foi o surgimento entre os batistas brasileiros da chamada renovação espiritual, que eclodiu no surgimento de uma convenção, a Convenção Batista Nacional. Desde 1907, havia a Convenção Batista Brasileira, CBB. E, a partir de 1965, já vou contar rapidamente o movimento, igrejas deixam a comunhão da Convenção Batista Brasileira e, aos poucos, acabam formando uma outra convenção chamada de Convenção Batista Nacional. Qual a diferença naquele momento e qual a diferença hoje? O que queriam os irmãos que depois se tornaram participantes da Convenção Batista Nacional? Eles tiveram uma experiência religiosa, uma experiência pentecostal, incluindo o falar línguas, a ideia da segunda bênção, isto é,
Os batistas tradicionalmente entendem que o Espírito Santo vem completo. E esses irmãos, por sua experiência espiritual, entendiam que há um segundo momento, ou segunda bênção, o chamado batismo no Espírito Santo. Basicamente, essa distinção que não foi aceita pela Convenção Batista Brasileira. Em função disto, houve, então, uma divisão. Infelizmente, houve uma divisão. Agora, olhamos para trás e, analisando aqui como historiador, desnecessária essa divisão, mas houve essa divisão e surgiu, então, a Convenção Batista Nacional a partir de 1965. Hoje, a diferença é muito pequena. Estruturalmente, as igrejas batistas nacionais estão ligadas à sua convenção, têm a sua literatura, têm os seus seminários, têm a sua estrutura, têm a sua ordem de pastores, segue de modo independente. Mas hoje há muita cooperação, porque as diferenças realmente são muito pequenas, até porque muitas igrejas chamadas nacionais acabaram tendo um culto mais tradicional, e muitas igrejas tradicionais passaram a ter um culto mais renovado, só para fazer esse tipo de comparação. Mas as duas convenções se mantêm em separado. Houve um esforço por parte da Convenção Batista Nacional de uma aproximação, mas não houve uma correspondência por parte da Convenção Batista Brasileira nesta aproximação. Quero dizer, pessoalmente, que lamento bastante essa dificuldade. Entendo que poderíamos caminhar juntos e até, num certo momento, temos apenas uma só convenção. No entanto, esses passos não foram dados. O líder da... Eu ia falar divisão, mas não posso dizer isso. O líder do movimento nacional foi o pastor Enéas Tonini. E o líder que escreveu uma carta para a Convenção Batista Brasileira, não falando de união, mas de aproximação, pedindo perdão, por exemplo, também foi o pastor Enéas Tonini, que faleceu aos 100 anos. Eu estive, inclusive, no seu funeral, dei lá uma palavra, um homem admirável. Eu compartilhei momentos com ele na minha própria casa. Meu pai o convidava para pregar lá na igreja que ele pastoreava, em Cianorte, no Paraná. Convivi de perto, ele dormiu no meu quarto. Eu dormi no quarto de hóspedes com ele, porque o meu quarto era o meu quarto, mas não tinha hóspede. Quando tinha, eu era o segundo, e foi muito bom estarmos juntos ali. E mantivemos um contato, uma memória privilegiada. Depois me encontrei com ele num evento de escritores, e depois minha esposa se encontrou com ele, sempre se lembrava de mim. Eu, então, estive no funeral dele lá na Igreja Batista Central do Povo, em Vila Mariana, que ele fundou e hoje é pastoreada pelo pastor Jonas Neves de Souza. Então, temos excelentes relações, não falo só eu, mas outros pastores, e em nossa igreja temos pessoas que vieram da Convenção Batista Nacional, são recebidos como membros normalmente, embora nas igrejas batistas em geral não são recebidos por transferência, mas por aclamação. Em nossa igreja nós recebemos como transferência, como se batistas fossem, porque entendemos que batistas são, embora de uma outra convenção. Feita essa exposição, e esse assunto do pentecostalismo intradenominacional, isto é, aquela tendência de renovação espiritual, de pentecostalização, seja no culto, seja na doutrina do Espírito Santo, veio sempre sendo uma tensão entre as denominações tradicionais. Os metodistas enfrentaram essa situação, não chegaram a se dividir, mas se dividiram, sim, se dividiram em metodista do Brasil e wesleyana, vem desse movimento. Depois teve um outro pequeno movimento, mas me parece que não foi tão forte, mas também houve, mais adiante, nos anos 80, mas parece que o metodista, dada a experiência anterior, organizou a resposta de uma outra maneira e não houve uma nova cisão. Entre os presbiterianos também houve, anos 70, houve 80, houve uma divisão, surgiu uma outra denominação que não cresceu, não se tornou muito
muito forte, mas também houve. Todos os grupos, luterano também enfrentou, todas as denominações enfrentaram, às vezes, divisões e, às vezes, tensões internas. Entre os batistas, houve um outro movimento mais recente, chamado G12. Algumas igrejas da Convenção Batista Brasileira deixaram e se filiaram a esse movimento, que tem um outro tipo de atuação, mas é de cepa de características pentecostais. Então, o pentecostalismo, olhado genericamente assim, tem sido uma dificuldade para as denominações tradicionais em função da doutrina do Espírito Santo, da prática da compreensão do Espírito Santo. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui pronto para responder. Então, eu respondi aqui. Os batistas depois também tiveram outras dificuldades dessa mesma área, mas já havia uma outra maneira de lidar e não causou assim grandes abalos como foi aquela divisão em Convenção Batista Brasileira e Convenção Batista Nacional. Repito, espero então ter respondido a essa pergunta. Se alguém mais tiver alguma indagação a esse respeito, pode me formular. Eu estou aqui seguindo todos vocês também no YouTube, estamos todos juntos aqui. Então, a partir de 1910, dizia eu, surgiu esse grupo chamado de Missões de Fé. E a partir dos anos 40, e 50, com a Congregação Cristã do Brasil e outras que foram surgindo, Deus é Amor, Avivamento Bíblico, e outras que foram aparecendo, depois Nova Vida, Maranata, essas igrejas foram surgindo, foram crescendo, umas mais, outras menos. Até que, então, nos anos 80, surge um outro tipo de pentecostalismo, que alguns chamam de neopentecostalismo. Eu não uso essa terminologia. Eu não acho que essas igrejas, menciono-as, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça e Igreja Mundial do Poder de Deus, e outras que eu não conheço mais de perto, sejam propriamente pentecostais. Por isso eu não uso o termo neopentecostal. Porque os pentecostais não põem ênfase na prosperidade, não põem ênfase no sacrifício, não põem ênfase em obras, e essas três põem ênfase em obras, ênfase em esses aspectos que eu mencionei. O que tem em comum é a ideia da cura, do milagre, isso é comum aos pentecostalismos. Mas estas que eu mencionei, essas três, eventualmente alguma outra que se alinha a esta, alguma outra que venha a surgir, tem a dimensão do milagre, do exorcismo, que é comum ao pentecostalismo, mas não tem esses outros elementos que mencionei, que vou sublinhar um pouco mais, que já não são mais pentecostais. Entendo, então, que não se trata de neopentecostalismo. É uma exacerbação do pentecostalismo. Eu prefiro usar o termo, então, ultrapentecostalismo. Ultrapassa o pentecostalismo, porque afirma outros valores que não estão no pentecostalismo tradicional. Olha como as coisas são complexas, né? Pentecostalismo tradicional e o ultrapentecostalismo. Há pontos em comum, mas há pontos incomuns. Por isso eu uso o termo ultra e não neopentecostalismo. Entendo que, como os extremos se tocam, esse ultrapentecostalismo é mais catolicismo romano do que pentecostalismo. Porque a ideia das indulgências, com outra terminologia, está bem presente tanto na Universal quanto na Internacional, menos talvez, ou mais talvez, ou mais ou menos, quanto na Universal, para não citar outros que, repito, têm menos expressão e eu acabo conhecendo menos. Então, o que nós temos na Universal, sobretudo, é a ideia da indulgência. É a ideia, inclusive, em algumas delas, de você ser abençoado se você estiver em dia com o seu carnê. Isso é indulgência pura, falando bem abertamente aqui. E isso foi contra o que
inicialmente Lutero se levantou, e foi isso que o levou a preparar as suas 95 teses. Então, espero ter aclarado esse panorama e esse universo de coisas dessas expressões de fé. Então, agora eu vou responder a alguns comentários, mas antes vou falar aqui o comentário da Maria Celeste Cássia Machado, a quem devo uma resposta. Mas hoje ela comentou o seguinte: tenho a impressão de que os batistas e os presbiterianos estão no topo do evangelismo brasileiro. Estou certa? Se sim, qual é a causa, pastor? Primeiramente, vamos entender o que é evangelismo. Se evangelismo é o conjunto do protestantismo, é uma resposta. Se evangelismo é uma ênfase à obra evangelizadora da pregação, é outra resposta, mas entendo que a irmã Celeste está usando aqui evangelismo no sentido de sinônimo de protestantismo. Do ponto de vista demográfico, isto é, de quantidade de pessoas, no protestantismo tradicional, em primeiro lugar estão os batistas, depois os presbiterianos e depois os metodistas, do ponto de vista quantitativo de membros de igrejas, números de igrejas, número de pastores. Os batistas estão, segundo o IBGE, com 3 milhões e 400. Os outros não passam de 500 mil, cada um deles. Então, é uma diferença muito grande. Os batistas são a principal denominação histórica do Brasil de missão, para ficar bastante claro, porque o luteranismo, que é um protestantismo de imigração, mas que acaba-se hoje, mantém uma característica de imigração, mas já tem uma ação de natureza brasileira, nacional. Então, nesse sentido, se formos colocar no mesmo elemento, podemos colocar o luteranismo como estando também no topo neste sentido. Eles são 1,5 milhão no Brasil. E os batistas são 3 milhões e 400. Há uma diferença. Os batistas, quando falam quantos são, eles dizem 1,5 milhão aproximadamente. Mas o IBGE dá 3 milhões e 400. A razão é que o batista não considera batista a criança. O IBGE considera. Não considera aquele que não frequenta mais igreja, porque não está no rol de membros das igrejas, mas o IBGE considera a declaração da pessoa. Por isso, esse número aí diferente. Então, entre os tradicionais, em primeiro lugar, os batistas, em segundo lugar, os luteranos, em terceiro lugar, os presbiterianos, aí tem mais de uma, a Presbiteriana do Brasil, o Independente, falando só do Brasil, e os metodistas. Qual a razão disso? Qual a razão de os batistas serem os maiores quantitativamente? Para ficar bem claro, não são melhores do que ninguém. Só para deixar bem evidente o que estamos dizendo aqui, estamos fazendo uma análise de natureza demográfica. Só para ficar bastante evidente o que estamos dizendo, para que ninguém pense outras coisas, porque, de fato, né, irmãos, não somos melhores do que ninguém. São apenas características que estamos aqui salientando. Por que, vamos dizer assim, este sucesso dos batistas? Podemos dizer que, em linhas muito gerais, os batistas sempre se caracterizaram por uma ênfase muito forte no ensino da Bíblia e na pregação do Evangelho. Também os presbiterianos. Só que os presbiterianos tinham uma maneira de organizar, e têm ainda a maneira de organizar a sua denominação, centralizada. Então, não surge uma igreja presbiteriana ali na esquina, por iniciativa de alguém, mas surge uma Assembleia de Deus, surge uma batista também. Então, essa, penso eu, é uma diferença. Também os presbiterianos muito fortes na evangelização, muito fortes no ensino bíblico, mas, penso eu,
a maneira da organização da igreja não favoreceu o crescimento. Nesse sentido que quero dizer, então, hoje eles estão por volta de 1 milhão, os presbiterianos em geral, no Brasil, os batistas 3 milhões e pouco, o metodista, o presbiteriano 1 milhão e pouco, e os metodistas um pouco menos. No caso dos batistas, minha explicação é a ênfase no ensino bíblico e a ênfase na evangelização. Depois vieram campanhas de evangelização. Para você ter uma ideia, nessa mesma época em que surge aí a divisão, também os batistas estavam empenhados, não tem uma relação uma coisa a ver com a outra, numa campanha nacional de evangelização. Eles eram, nos anos 60, 250 mil no Brasil. E o alvo era 1 mais 1 igual a 500 mil. E os batistas não alcançaram esse alvo em um ano, mas pouco depois, uns 4, 5 anos, alcançaram, chegaram a 500 mil e continuaram crescendo e se desenvolvendo. Então, por isso, se tornaram grande, comparado com os metodistas, que são 250, 260 mil no Brasil, só para ilustrar do ponto de vista quantitativo. E o sucesso, no meu entendimento, é essa descentralização, essa ênfase na pregação e esta ênfase no ensino da Bíblia. Também, é claro, a ideia da predestinação acaba sendo, indiretamente ou diretamente, um freio à plena evangelização. É claro que os presbiterianos resolvem isso dizendo: não, nós não sabemos quem foi eleito para ser salvo, então temos que pregar a todos para que o evangelho alcance os eleitos. Mas isso não tem a mesma força de dizer será salvo quem aceitar. Então vamos anunciar que é a doutrina batista, a doutrina pentecostal em geral, para fazer, então, essa diferença aí. Mas na semana anterior, a Celeste fez uma seguinte pergunta: que futuro você vislumbra, no caso eu, para os batistas? Ela disse: eu ando-me um pouco pessimista, né? Ela dizendo. Bem, essa é uma questão bastante delicada, difícil falar acerca do futuro. Nós temos uma realidade, Celeste, que é a seguinte: a maioria das igrejas batistas no Brasil, não sei o número, mas já andou na casa dos 80%, tem menos de 50 membros. Então, esse é um dado. Ao mesmo tempo negativo, porque essas igrejas podem fazer muito pouco, porque não tem recurso, às vezes não tem sequer um pastor, um tempo até mesmo parcial, porque não consegue nem isso ajudar o pastor no seu pagamento. Mas tem um aspecto positivo. As igrejas estão onde as pessoas estão. São dois aspectos aí. E o ardor missionário dos batistas continua intacto, continua forte, vigoroso. Temos que salientar isso e agora acrescentando, alcançando mais a área social. E os batistas alcançavam sempre num plano local. Hoje os batistas estão empenhados numa grande obra social. Cristolândia, basicamente, que hoje está presente em praticamente todos os estados do Brasil, com um trabalho absolutamente notável, mostrando essa preocupação, a carreta missionária, só para ilustrar algumas frentes que os batistas têm como denominação enfrentado, e antes eram apenas das igrejas locais. Então, esses dois aspectos aí mencionando, e dizendo, então, que tem surgido muitas igrejas grandes. Hoje tem igrejas batistas com mais de 10 mil membros, 15 mil membros. O problema é que essas igrejas grandes não cooperam, a maioria delas não coopera com a Convenção Batista Brasileira. Fazem, vamos chamar assim, um ministério solo, como se fosse uma convenção dentro de uma outra convenção. Então, esse é um aspecto, vamos dizer assim, preocupante. E as lideranças batistas não têm conseguido, por alguma razão, manter essas igrejas grandes mais próximas, talvez pelo processo decisório que chega muito lentamente, qualquer decisão, e nessas igrejas locais a decisão é mais rápida, até porque nessas igrejas locais grandes não há a democracia batista, no sentido de a igreja reunida. A igreja nunca está reunida, porque muita gente nem cabe. Então, quem decide é a liderança da igreja, o pastor, ou um presbitério, ou uma diretoria. Então, são aspectos diferentes, e eles são muito ágeis. Vamos mandar um missionário para tal lugar, no dia seguinte já mandou.
Mas na convenção é um processo que demora um ano. Então, em função... E não tem que ser diferente, é apenas uma característica. Então, não tem havido essa cooperação. O que preocupa também é essa polarização no Brasil, polarização ideológica. Quem não pensa como eu penso, quem adota um culto assim, uma linha política assim, tem que ser riscado, tem que ser afastado, tem que ser desligado a igreja ou o pastor. Isso é péssimo, porque nós temos que dar um exemplo de tolerância, um exemplo de unidade e não seguir essas polarizações comuns aí nas redes sociais, nas grandes estrelas sociométricas que são canceladas, segue um, segue outro. O nosso ritmo é outro, o nosso domínio é outro, é o domínio da unidade pela graça, da união em prol da evangelização. Então, essas são coisas assim preocupantes. Os batistas enfrentaram crises anteriormente, como mencionei. Essa crise dos anos 60 foi muito forte, mas foi também o ano de maior crescimento dos batistas na história, só para registrarmos aí esse aspecto. Então, nós convivemos aí com essa realidade. Celeste, é muito difícil fazer história enquanto historiografia, enquanto estudo da história, quando ela está acontecendo, porque não sabemos quais serão os próximos movimentos, mas é sempre uma grande responsabilidade, porque a história se faz na hora em que ela está sendo feita também, mas analisá-la é bastante mais difícil. Temos que tomar muito cuidado e manter aquilo que é essencial, excepcional no nosso meio, que sempre foi a liberdade de expressão, mas sempre há pessoas que não entendem essa dinâmica e querem uma igreja, no caso a denominação batista, que sempre foi plural, ser uma denominação mais fechada. É uma tensão entre liberdade e autoridade que é comum na família, na igreja local, e é comum também numa denominação. Dito isso, Celeste, espero ter respondido à sua pergunta. Então, a Eliane formula a seguinte pergunta: a Igreja Batista Brasileira é tradicional? Por que, então, não faz parte da CBC? Qual a diferença? Obrigado, Eliane. Então, os batistas são um caso à parte. Do ponto de vista da filosofia política, os batistas seriam uma espécie de anarquismo. Por quê? Cada igreja é autônoma e independente, mas ela coopera com outras igrejas. Vamos lá. Entendemos aqui a indagação da Eliane. Essas igrejas, no seu estado, participam da Convenção Batista Estadual. No nosso caso, CBC, Convenção Batista Carioca, que são as igrejas da cidade do Rio de Janeiro que integram a Convenção Batista Carioca. As cidades do estado do Rio de Janeiro, fora da cidade capital, integram a Convenção Batista Fluminense. A razão é que, no passado, havia o Estado e o Distrito Federal, e isso se manteve. Eu lamento, devia ter uma convenção só, mas aí são aquelas questões humanas que a gente sabe como elas funcionam, porque, por exemplo, as igrejas que estão aqui na região de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, são muito mais cariocas do que fluminenses, mas pertencem à Convenção Fluminense, não à Convenção Carioca. Essas convenções estaduais têm uma instância superior, já vou explicar isso, por isso que eu falei de anarquia, que é a Convenção Batista Brasileira. Mas observem, a Convenção Batista Brasileira, que está aqui, vamos chamar no alto, nem coloquei topo, porque não tem hierarquia, mas aqui no alto, ela não é formada pelas convenções estaduais. Ela é formada pelas igrejas locais. A relação é igreja local, convenção estadual. Igreja local, convenção brasileira. Então, não é uma hierarquia. Convenção brasileira desce para a convenção estadual e desce para a igreja local. Não. Tanto é que cada igreja local
é recebida diretamente pela Convenção Brasileira. E a Convenção Brasileira pergunta ou pede um parecer da Convenção local, por estar mais próximo. Mas a filiação da igreja, vamos pensar aqui, estamos falando aqui da Igreja Batista Itacuruçá, a filiação dela é diretamente à Convenção Batista Brasileira. Mas ela coopera também com a Convenção Batista Estadual, no caso municipal, ou carioca. Existe um plano financeiro de cooperação. Cada membro da Igreja Batista local é estimulado a dar o seu dízimo. Esse dízimo, uma parte, 80% em média, vai para a Convenção Estadual, para a obra missionária, de ação social, e outra parte vai para a Convenção Brasileira. E não estou chamando nacional, porque tem a Convenção Batista Nacional, mas tem a Convenção Batista Brasileira. Uma parte vai para lá, para a obra missionária, para a obra educacional, obra social e outros aspectos desse desenvolvimento. Então, a Igreja Batista Itacuruçá faz parte da Convenção Batista Carioca e faz parte também da Convenção Batista Brasileira. Mas é uma relação de cooperação. O poder na Igreja Batista local não é da Convenção Carioca e nem da Convenção Batista Brasileira. O poder emana do povo local e termina por ali. O que uma convenção pode fazer, ou a carioca, ou a brasileira, é dizer, olha, a Igreja X não está de acordo com os nossos padrões, e pode desligar lá. Mas continuará sendo batista, só não é ligada à convenção estadual ou nacional. Mas tem igrejas que foram desligadas da convenção estadual e não foram desligadas da convenção brasileira, porque os processos são diferentes, só para entender. Por isso que eu disse que é uma anarquia, mas funciona, até hoje tem funcionado assim, essa autonomia da igreja local. Então, quando uma igreja quer fazer a obra missionária, se for perto, ela vai lá e faz. Mas se ela quer fazer em outro país, em outro estado, ela se junta ou à convenção estadual ou à convenção brasileira, envia a sua oferta. Essa convenção, através da sua junta missionária ou estadual ou nacional, recolhe ofertas de outras igrejas e um pouquinho de muito sustenta o missionário A, o missionário B, onde quer que se encontre. Através da convenção, são as igrejas locais fazendo. Deu para entender? Não é fácil entender porque nenhuma empresa, nenhuma organização funciona assim. Por exemplo, uma denominação bem-sucedida no Brasil, talvez a mais bem-sucedida do ponto de vista organizacional, é a adventista. E a adventista é completamente diferente. Saiu dos batistas, inclusive, mas ela é diferente, ela é centralizada. Então, as finanças são centralizadas, a direção é centralizada, diferentemente dos batistas. Mesmo a presbiteriana é centralizada, mas não muito, porque os presbitérios, que seriam as nossas convenções, por exemplo, formado de pastores e seus representantes. E os batistas, no caso, têm uma assembleia anual, agora de 2 em 2 anos, que são de delegados das igrejas locais. Então, a igreja local manda lá o delegado. Participante, ela fala em nome da sua igreja e vota. Então, é uma coisa, vamos dizer, filosoficamente falando, anárquica, mas que até agora tem funcionado e dado resultados bons e, às vezes, não muito bons, porque, às vezes, se espera que a Convenção Batista Brasileira resolva um assunto, ela discute o assunto e a conclusão é a seguinte: quem decide é a igreja local. Então, uma ordem de pastores pode desligar um pastor da sua ordem, mas a igreja local não desligar, ele continuar pastor dela. Essa é a realidade que nós vivemos. Espero ter respondido. Estou aqui um pouco sozinho pelos compromissos dos outros participantes, mas estou aqui atento e, sem dúvida alguma, vou buscar responder aqui. O Silas Dias da Silva diz: nos anos 80 surgiram as comunidades evangélicas de qual denominação? Muito boa essa pergunta, porque, Silas, há uma grande aproximação entre o surgimento dos batistas, lá no comecinho do século XVII, e essas
denominações evangélicas. São comunidades, você usou bem a expressão. Então, eu vou ilustrar. Nossa igreja está aqui e vou especificamente contar a história bem claramente, e um nome, vou dar nome, inclusive. E havia em nossa igreja um movimento mais ligado à juventude, isso nos anos 70, 80. E, com o passar do tempo, com muita alegria, harmonia, sem briga, sem nada, parte desses irmãos resolveram deixar a igreja e fundar uma outra igreja. Aí surgiu uma comunidade, olha o nome, Comunidade Jesus Vive. Está aqui a 3 quilômetros aqui da nossa igreja, por exemplo, temos excelentes relações, sem nenhum tipo de problema. Nem à época houve nenhum problema. Mas era uma outra ênfase, mais juventude, trabalhar mais com jovens, mais despojada na sua liturgia. A nossa era tradicional, até hoje é tradicional. Então, é um pouco disso. Então, foram surgindo muitas comunidades. Umas, eu, Israel, falando, com boas intenções, e outras com intenções ruins, pessoas que queriam exercer o poder, pessoas que queriam ganhar dinheiro. Isso também, infelizmente, é uma realidade, mas só Deus pode julgar. Então, surgiram várias comunidades e ainda hoje têm surgido comunidades. 99% de característica pentecostal. É muito raro surgir uma comunidade de característica tradicional na teologia, mas pentecostal. Então, isso é um movimento forte, é um movimento que tem muitos elementos positivos. Quando o coração, ao surgir, foi um bom coração. Eu entendo que o ideal é que essas comunidades, ao surgirem, estejam ligadas a uma outra igreja para evitar erros teológicos, pessoais. Me encontrei com um professor universitário e ele formou uma igreja, nesse caso não é uma igreja pentecostal, mas com alguns elementos diferentes, de formação presbiteriana, nessa origem. Ele me disse: Israel, eu formei essa igreja, tinha um presbitério, mas às vezes eu tenho saudade de fazer parte de uma convenção, porque será que eu estou certo? Então, eu preconizo, quando alguém quer formar uma nova comunidade, se juntar a uma que existe. Claro, não é algo muito fácil, mas será mais prudente, será passível de menos escândalos, menos dificuldades, porque tem uma história, mas é difícil, eu sei que é difícil, porque às vezes surge por inconformidade, mas o ideal é que sempre surja na paz, na alegria. Então, espero aqui, Silas, ter respondido a sua pergunta e vou observar hoje aqui. Hoje nós estamos contando com a nossa Jamile, eu estou aqui fazendo este duplo papel. A Dulce pergunta: qual a posição das igrejas batistas regulares? Sim, obrigado, Dulce. Além da Convenção Batista Brasileira, já mencionada, e da Convenção Batista Nacional, igualmente mencionada, há outras convenções no Brasil. Uma delas é a convenção, eles chamam de associação, Associação Batista Regular, que surgiu nos Estados Unidos e tem uma tendência ainda, vamos chamar assim, em relação aos batistas brasileiros, que são tradicionais, ainda mais tradicionais. Praticam o lava-pés, por exemplo, só para ilustrar, embora algumas já não pratiquem, são mais rígidas nas questões de costumes. Estou aqui genericamente, mas muitas dessas igrejas também já não têm mais essas características anteriores, mas é uma associação de igrejas que não mantém vínculo, no sentido formal, com outras igrejas batistas. Também tem surgido igrejas batistas bíblicas, algumas formando uma pequena denominação, outras não. Igreja Batista Fundamentalista também tem, mas são muito pequenas. Então, há outras denominações e tem uma independente, que veio dos suecos, com base em Campinas. Até estive lá com eles, no seminário deles, ministrei lá, com um pessoal muito querido também, e temos excelentes relações, mas formam uma outra convenção. São as igrejas da obra missionária dos suecos no Brasil. Mas também acabam depois abrindo, eles usar o nome de Batista Independente, porque eram independentes da Convenção Batista Brasileira. Espero ter aí respondido a sua pergunta.
O querido Daniel Pokvik pergunta: quais seriam as maiores marcas de ser batista? Bom, aí depende, né? Se é batista tradicional, se é... Brincadeiras à parte, algumas marcas de ser batista, e aqui sem colocar em alguma hierarquia. O batismo por imersão e de adultos, que também o pentecostalismo pratica, mas eles vieram dos batistas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, eles são imersionistas e batizam só regenerados, porque a sua tradição é a tradição batista, só para deixar esse aspecto bastante claro. No caso dos batistas tradicionais, a autonomia da igreja local, é por isso que você vai numa igreja, o culto é mais assim, você vai em outra igreja batista, o culto é menos assim, você vai numa igreja, o pastor está de tênis e camiseta, você vai numa igreja batista, o pastor está de jaquetão, ou beca, ou até mesmo colorinho clerical. Isso aí é da autonomia batista. Outro princípio batista é a separação igreja e Estado. Infelizmente, nem sempre as pessoas entendem isso e fazem acordos aí com políticos, isso é desastroso, porque sempre o batista foi defensor da liberdade de expressão. E se ela se associa com o Estado, não haverá liberdade de expressão. Será aquilo que o Estado mandar. Mas essa é outra marca também dos batistas. Outra marca é o amor pela obra missionária. Você vê que muitas coisas já não são mais as mesmas nas igrejas batistas, mas a paixão por missões permanece a mesma e cada vez mais forte e mais viva. Podemos dizer amém. Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Aqui, desculpe, sem brincadeira, mas apenas pensando isso. Rosiane Araújo e Mendes pergunta: como se houver a tendência do crescimento do pensamento calvinista entre os batistas? Bem, essa é uma pergunta não de $1 milhão, mas de 1 hora para responder. Vou tentar responder aqui em 3 minutos, que não temos mais do que isso para considerar aqui as perguntas que foram mencionadas. Mas antes, alguma coisa aqui mais rápida. A Eliana pergunta: a Igreja Batista Bíblica é tradicional? Sim. Por que não faz parte da comissão? Porque alguns surgiram missionários dos Estados Unidos, independentes, ou um pastor que não se encaixou naquela Igreja Batista tradicional e fundou essa, deu o nome de Bíblica. Às vezes não é necessariamente um movimento religioso, é apenas uma comunidade local, mas há algumas igrejas que atendem pelo nome de Igreja Batista Bíblica. Nem todas têm comunhão entre si, mas outras têm. E não quer dizer que as igrejas batistas da convenção não sejam bíblicas. E espero que essas que chamam bíblicas sejam bíblicas. É o caso da Igreja Batista Unida. Quando você coloca o nome de Unido na sua igreja, porque foi uma divisão que houve. Ela é tudo menos unida, porque ela foi uma divisão. Essas coisas acontecem, nós seres humanos não somos assim tão perfeitos em nossas percepções. A Eliane diz: eu imaginava que as convenções estaduais fossem ligadas à Convenção Brasileira. Eu expliquei. É ligada por cooperação, mas não tem um vínculo formal jurídico. Não. Porque Batista é assim: a igreja local é independente, a Convenção Estadual é independente e a brasileira também é independente, cada um por si, buscando a cooperação. E a cooperação é voluntária. Se não houver, mas como diz, ninguém é obrigado a dar notícia, é voluntário. E a relação da igreja local com a convenção estadual ou nacional também é voluntária. Há igrejas que não repassam parte do dízimo para a convenção. A maioria não repassa. Desculpe eu me exaltar aqui, mas essa é, infelizmente, a realidade. E as maiores, geralmente, não repassam. Eu lamento profundamente isso, é muito preocupante. Mas a nossa igreja repassa fielmente. 10% nós enviamos para as instâncias da Convenção Batista Carioca e da Convenção Batista Brasileira. A primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro também faz isso. A Igreja Batista, por exemplo, da Taquara, pastor Novaes, também faz isso. São as 3 igrejas que mais cooperam, do ponto de vista financeiro, quantitativo, para ficar bem claro, é claro que outras cooperam, com a Convenção Batista Carioca, são essas 3 e outras também. Só mencionei essas 3 porque é a informação que eu tenho, porque fielmente essas igrejas dão esta participação. Bem, agora então eu vou à última pergunta. A Adriana disse: difícil de entender, né? Realmente é uma anarquia. Anarquia no sentido
filosófico da palavra, para ficar bastante claro e evidente, então, para todos. Então, vejamos. Agora, então, a última pergunta, e encerramos com uma oração, que é a pergunta de Rosiane Araújo e Mendes. Como o senhor vê a tendência de crescimento do pensamento calvinista entre os batistas? Se é Rosiane quem estou pensando aqui, ex-aluna, eu digo o seguinte: os batistas são calvinistas, mas não calvinistas de 5 pontos. Tulip, total depravity, e todos aqueles elementos que eu já mencionei anteriormente, unconditional election e todos os outros aspectos aí. Então, nós somos do Tulip. Os batistas tradicionais são a total depravity, depravação total, e a perseverança dos santos, salvação não se perde. São os 2 valores dos batistas. Os calvinistas acrescentam os U, o L e o I, os 3 elementos, mostrando aí que a eleição é limitada, limited atonement. Nós não cremos que a salvação é só para os eleitos, mas para todos. Eles falam o U da unconditional election, a eleição incondicional com base na soberania de Deus. E são esses elementos aí que estamos distinguindo como... E o I é a graça irresistível, a irresistibilidade da graça. Esses 3 pontos nós não cremos. Mas, como Rosiane disse, há um movimento fortíssimo em função, ao meu ver, precisamente dessa organização um pouco mais centralizada dos presbiterianos, que permitiram, inclusive, a eles terem uma universidade, a Mackenzie. Ele tem mestrado, doutorado. Com isso, eles têm formado um corpo teológico muito forte. Então, eles têm pastores muito fortes, expositores da Bíblia muito fortes, e todos nessa perspectiva calvinista estrita, nesses 5 pontos aí. Então, essa é uma explicação. Eu entendo que o nosso ensino batista tradicional, que aceita a depravação total e a perseverança dos santos, mas não aceita a ideia da dupla predestinação, é a mais biblicamente aceitável. Mas isso aí é um outro assunto, está no meu livro O Plano e o Caminho, quem quiser pode comprar lá, eu explico as doutrinas e como elas são conciliáveis ou reconciliáveis. No entanto, tem havido um pouco desse caminho aí, inclusive com divisões. Felizmente, a Convenção Batista Brasileira não pegou pesado. Porque quando você pega pesado, o outro lado cresce e piora. Então, acabou dando uma apaziguada, um respeito também a essas perspectivas, embora nem sempre esses que adotam essas posições respeitem as dos outros. Infelizmente, temos que lembrar também essa realidade. Então, eu, honestamente, vejo com uma preocupação, porque nós temos 500 anos de história dos batistas nessa ideia do T e do P. Não precisamos adotar todos os pontos dos calvinistas. Mas esse movimento calviniano, ele, inclusive, alcançou o pentecostalismo. Então, você pensar numa Assembleia de Deus, vamos chamar assim, reformada, no sentido de seguir o calvinismo, é um absurdo total. Porque o pentecostal, basicamente, é arminiano. Isto é, a salvação se perde. A salvação é um contrato e a pessoa abre mão desse contrato, digamos assim, usando esses termos. E essa igreja virar reformada é um absurdo total. Não tem nada mais a ver com a Assembleia de Deus, por exemplo, ou algum outro grupo. Isso aconteceu, por exemplo, com parte da igreja pentecostal de Nova Vida. Parte da igreja pentecostal de Nova Vida, já não usa mais o pentecostal, mas cristã de Nova Vida, aderiu, parte dos seus pastores aderiu, conheço as pessoas, respeito, até brinco com eles nesse sentido, aderiu à ideia do calvinismo, da reforma nesse sentido, não é a reforma reformada nesses termos. Bom, é um assunto bastante longo, um dia podemos conversar sobre isso, mas está aqui uma exposição e eu preciso
terminar a Rosiane, agora posso falar a Rosiane, né? Esse Mendes eu não conhecia, a Rosiane, é do seu marido, certamente, a Rosiane Araújo Mendes, sou eu mesma, sua aluna, é um prazer ouvi-la, obrigado, Rosiane, e etc. Bom, aí a Leda fez uma pergunta aqui, depois que as luzes se apagaram, que eu não tenho como responder, mas prometo responder na semana que vem. Se existe alguma igreja protestante surgida por causa de preconceito racista? É uma boa pergunta, nos remete aos Estados Unidos, e eu responderei com muita alegria. Certo?